paz da igreja, amém? Deus é fiel, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Estamos aqui no estudo de jovens. Não precisávamos estar aqui para pregar, mas Deus é bom, amém? Deus colocou uma palavra no meu coração para todos que estão aqui, amém? Jovens amados, pais, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Essa palavra se encontra no livro de Salmos, capítulo 51, versículo 17. Amém? Salmos 51, versículo 17. Vamos falar de coração quebrantado diante de Deus. Amém? Salmos 51, versículo 17. Na minha versão é 19, mas a de vocês é 17. A palavra do Senhor, ela é perfeita, ela é boa, de bom entendimento para nossas vidas. Precisamos dela todos os dias como alimento, porque sem ele, sem essa palavra, não podemos ter esse alimento espiritual na nossa vida para podermos caminhar. Viveremos com apenas mais algum sem Deus na terra, e quando ele vier, não seremos salvos. Amém? A palavra diz assim: meu sacrifício a Deus é um espírito quebrantado. Tu não desprezas um coração humilde e contrito. Amém? Deus, ele é fiel. Deus não muda, e as suas misericórdias duram para sempre. A palavra do Senhor, quando ela penetra o nosso coração, ela nos traz paz. Essa paz, ela trabalha dentro de nós e ela produz o que chamamos de Espírito Santo. E esse Espírito Santo, que é o nosso Consolador, que foi deixado para a gente aqui na terra, até que Jesus volte para nos levar. Eu estou vendo jovens me olhando dentro. Deus, ele gosta de trabalhar no coração dos jovens. Deus, ele ama, ele tem prazer, porque é onde está a força, é o vigor. E através dos jovens, Deus chega em lugares que muitos que têm uma idade avançada não podem chegar. Nas escolas, praças, em lugares aonde, para as pessoas que são avançadas de idade, nunca pisará lá. Mas a gente, como jovens, passa em um lugar onde tem gente usando coisas que não agradam a Deus, e a gente vai lá e leva a palavra de Deus. Ei, a palavra do Senhor diz no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E ali a gente deixa uma palavra dizendo: Jesus te ama. E ele passa a ser amado, e ele tem sede de saber quem é esse Deus que ama ele, porque foi assim que aconteceu comigo. Eu era um jovem que andava de skate, perdido nesse mundo. Saí de casa muito cedo, 14 anos, já estava no mundo afora. E eu não voltava para casa. Minha mãe chegava e falava: meu filho, fica em casa. E eu passava 2, 3, 4 dias longe da minha mãezinha, longe da minha mãe, que me amava, que me ama até hoje. Mas ali aquele sentimento de sair de casa deixava minha mãe aflita. Só que
E essa palavra que falaram de Deus para mim, ela germinava no meu coração, que é o Salmos 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então não me faltava a sua proteção, não me faltava a sua graça, não me faltava a sua paz, mesmo eu estando longe de casa. E eu me afastei de Deus. Eu fui para o mundo. E me afastei da minha mãe, da minha família, dos meus irmãos. E o Gabriel não era mais conhecido como Gabriel. O Gabriel acabou se perdendo. Mas Deus encontrou o Gabriel. A mão do Senhor estava estendida para o Gabriel, como para todos aqueles jovens que se encontram lá fora. Hoje a gente tem o privilégio de estar aqui. Nós temos o privilégio diante de Deus de estar aqui, porque Deus Ele nos amou. Porque Deus Ele tem prazer em amar todo ser vivo, independente de ser jovem, adulto, criança, idoso. Porque é a sua criação. Deus nos formou. Eu estava me destruindo. Acabei entrando em bebidas alcoólicas, coisas que Deus não se agrada. Porque Deus, Ele quer o ser humano sóbrio, bem. Deus quer o ser humano atento à sua palavra. Deus não quer um robô. Senão Ele tinha feito todos nós como máquinas. Mas Deus fez a gente com livre arbítrio para o adorá-lo, para o servir, para estar diante da presença dEle e falar: meu Pai, como eu te amo, como eu te adoro. Independente dele nos forçar, Ele não força. Deus não força ninguém a amar. E é por isso que quando Ele coloca esse amor dentro do nosso coração, a gente tem a ânsia de amá-lo, o desejo de amar, porque Deus é amor. A palavra diz que Deus nos amou primeiro. Deus nos encontrou primeiro. Não foi vocês que me escolheram, mas eu vos escolhi. A dificuldade da vida acaba meio que abafando a voz de Deus em nossa vida. A tecnologia, as amizades, acaba nos prendendo em uma caixa fechada. Daniel, ele era um homem de oração. Ele orava. Sadraque, Misaque e Abednego, homens de oração que clamaram Deus dentro da fornalha. E ali Deus enviou um anjo. Isso que é tecnologia. Diferente disso tudo que Deus envia anjos para nos proteger. Um dia eu me perdi de casa. Eu fui parar no posto de gasolina e eu não sabia como eu ia voltar para casa, porque eu me perdi. E ali apareceu aquele frentista, que hoje eu sei que não é frentista, ele era um anjo enviado de Deus, materializado. E ele cuidou de mim. Eu sentei e ele chegou a mim e falou: o que houve? E eu falei para ele: eu estou perdido, eu estou drogado e eu não sei voltar para casa. Ele falou: você quer aceitar Jesus? Ele não falou o caminho da minha casa, ele falou um caminho melhor. Você quer aceitar Jesus? E esse caminho que ele falou, hoje eu entendo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, disse-lhes Jesus. E eu falei para ele: eu quero aceitar Jesus. Repita comigo: eu sou filho do Deus vivo, e nada guerreia contra a minha vida. E ainda que guerrear, o Deus Todo-Poderoso, Ele me guarda. E aí Deus me guardou, Deus me protegeu, e eu perdi. E eu falei: eu não sei voltar para casa. Deu 11h30, eu cheguei e eu falei para ele: o que eu vou fazer?
Ele falou, tá vendo aquele beco ali? Vai por aquele beco ali que tem uma parada de ônibus. Eu tinha R$5 na época, que era o valor da passagem. E eu falei, eu não posso, lá é escuro. Eu tenho medo. Ele falou, mas você não acabou de aceitar Jesus, rapaz? Hoje eu entendo. Quem tem Jesus não tem medo de mais nada. Glória, aleluia. Quem tem Jesus não tem medo de nada. E aí eu entendi, então eu vou. Se eu tenho Jesus, eu aceitei Jesus. Só que hoje eu entendo. Quem me aceitou foi ele, não foi eu que aceitei ele. É Jesus que aceita a gente. Jesus te escolheu, Jesus te escolheu, Jesus te escolheu, Jesus te escolheu. Escolheu todos que aqui estão. Fomos chamados por Ele. A voz dele ecoou dentro do nosso coração. E essa voz que ecoou dentro do nosso coração trouxe essa paz. Essa paz tão maravilhosa que sentimos. Sem sentir ódio, raiva. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, disse Jesus. E ali, eu peguei coragem e fui por aquele beco. Eu senti cada sensação estranha passando por aquele beco, até chegar nessa parada. E quando eu cheguei nessa parada, eu perguntei, ei, passa o ônibus tal. Deus é tão maravilhoso, tão fiel, tão santo, tão digno, que ali passava esse ônibus. E eu fiquei ali. E antes de eu sair do posto de gasolina, o frentista falou, vai, que vai dar meia-noite, você vai perder o último ônibus. E eu fui na fé. Nem sabia o que era a fé, mas fui. Porque a fé, a gente não vê, mas ela existe. E ela acontece quando profetizamos. Temos que profetizar coisas boas da nossa vida. Não estou vendo. Já aconteceu. É o fundamento das coisas que não se vê. Mas ela acontece. A palavra do Senhor vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e recompensa aqueles que o amam, aqueles que esperam nele, aqueles que o buscam. Então temos que ter fé. A fé que move montanhas. E ali, quando eu cheguei na parada, escolhi o ônibus, eu entrei dentro daquele ônibus, eu não sabia para onde estava me levando. E aí entrou uma equipe de louvor. Hoje eu sei que é equipe de louvor, antes eu não sabia. Entrou 2 homens com violão, outro entrou com a guitarra nas costas e parou ali na minha frente. Começou a falar, olha aí como Deus é fiel. Olha aí como Deus é fiel. Está voltando para casa, somos salvos. Olha aí como Deus é fiel. E ali começou o meu processo de tratamento espiritual. Ali começou o meu entendimento de que Deus, Ele é fiel. Temos que saber todos os dias e repetir, Deus é fiel. Eu me perdi dentro de casa. Me escondia dentro do quarto para jogar. Eu me escondi dentro do quarto para me perder. Passei noites e noites jogando jogos de tiro, de espada, perdendo aula na escola, que hoje eu sei que me prejudicou naquela época, hoje não me prejudica mais, mas para os jovens que estão aqui, estudem, busquem a Deus. Não há outro caminho a não ser Deus, família e os estudos. Hoje eu entendo o quanto vi minha mãe chorando, minha mãe triste, jejuando, orando, com o joelho no chão, falando, meu Deus, traz meu filho de volta para casa. E eu fui para casa. Não estava assando. E Deus me deu o que eu tenho hoje, o que vocês têm hoje, o que temos, o que a igreja tem, se chama Espírito Santo. Espírito Santo. E o que significa santo? Santo significa separado.
Separado de quê? Do mundo, do que não é correto, do que não é de Deus. Hoje eu me afasto. Me afasto das pessoas que me levam para lugares aonde querem me corromper, me convidam para lugares aonde eu não devo estar e eu não aceito, porque eu aceitei Jesus. Eu entreguei a minha vida a Deus. E quando levantamos a mão e entregamos a Deus, há uma prestação de contas na nossa vida. Deus, a palavra do Senhor, ela é reta. Não é nem mais e não é nem menos. Ela é reta. A palavra diz: bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. A palavra também vai dizer: quando eu estiver com medo, confiarei em ti, em Deus, cuja palavra eu em Deus eu confio e não temerei. O que pode me fazer um simples mortal? Então devemos comer dessa palavra, devemos se alimentar da Bíblia. Em vez de sair com alguém que leva para um lugar que não agrada a Deus, abra a Bíblia. É cansativo, é fadigante, mas que resultado maravilhoso é saber que Deus está junto com você. Que resultado maravilhoso é saber que quando você passar pelas águas, você não vai se afundar. Quando você entrar em lugares onde para você não tem possibilidade, Deus vai lá e faz o impossível. Porque para Deus todas as coisas são possíveis. Para Deus todas as coisas que Ele quiser fazer, Ele faz. E precisamos ter um coração contrito, um coração quebrantado. Deus resiste ao soberbo, mas Ele não resiste ao coração quebrantado. Somos um povo de Deus. Escute só. Somos lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro. Prepara a tua mesa. Repita comigo: mesa preparada, vitória alcançada. Prepara a tua mesa, pois a vitória está chegando na tua casa. Prepara a tua mesa. Jesus disse: pedi, dar-se-vos, bater, e a porta será aberta. Peça ao Senhor, peça a Deus, fala: Deus, tu me ouves? Já começa assim, porque Ele vai te respeitar. Porque para Deus, quando você tem um coração quebrantado, se ajoelha, se prostra, ora, Jesus se manifesta. Jesus, Ele se manifesta e Ele não deixa você falando sozinho. Deus não deixa a igreja falando sozinho, porque Deus é onipotente, onisciente, onipresente, e Ele trabalha para aqueles que nele esperam. Se você clama a Deus, espera no Senhor, e Ele tudo vai fazer por você. Apenas clame e verás a glória de Deus. É a palavra de Deus que diz: não sou eu não sou nada. Sem Deus eu não faço nada, sem Deus eu não posso, sem Deus eu não respiro, sem Deus eu não vejo. Porque Deus é maravilhoso. A palavra diz que Deus, Ele está preparando. Ele não está preparando, Ele já preparou ruas de ouro, casas celestiais, corpo glorioso. Deus preparou a sua igreja as melhores coisas. Por que então estamos aflitos? Por que estamos vivendo ansiosos? Temos que estar felizes, temos que estar alegres. Fulano olha uma cara para mim, eu te perdoo, irmão, me dê um abraço. A palavra do Senhor vai dizer que Pedro chega em Jesus: Jesus, até quantas vezes você não perdoa meu irmão? Aí Jesus fala: Pedro, até 77. Ou seja, temos que liberar o perdão independente do que acontece. Eu não entendo como que Deus faz, mas quando Deus me dá essas oportunidades, eu acho interessante que eu fico quietinho, eu sou tímido, aí do nada Deus vai me dando palavras
que eu sei que está entrando em cada coração que aqui está, porque primeiro vem para mim e depois vai para cada um que está aqui ouvindo essas palavras. E eu quero dizer nesta noite que Deus vai fazer um milagre na sua vida. Amém, glória a Deus. Deus vai fazer uma mudança sobrenatural na sua vida. Amém. Deus não tem o pior possível. Está precisando de cura? Deus vai curar. Está precisando de libertação? Deus vai libertar. Está precisando de sabedoria? Deus vai entregar. Está precisando de alegria? Deus vai entregar. A palavra diz que já está tudo preparado. Tudo preparado. Deus não vai preparar a bênção. Ele prepara você para receber o que Ele já preparou. Ele sabe da tua história. Deus sabe do teu caminho. Deus sabe da tua trajetória. Eu não tinha motivos para estar sorrindo. Eu não tinha motivos para estar pregando. Eu não tinha motivos para estar aqui. Eu não tinha motivos para estar aqui. Mas eu escolhi adorar. Eu escolhi estar aqui como igreja. Eu escolhi estar firme na presença do Senhor. O mundo tentou me comprar. Não deixe o mundo comprar o coração de vocês. O mundo tentou me comprar na área da música, me afastar de Deus. Mas Deus não permitiu, porque Deus tinha o melhor para a minha vida. Tudo que tirar a sua paz, não aceite, rejeite, porque aquilo que te traz paz é perfeito. A paz do Senhor, a paz que te dá, a paz que traz cura. Você já acordou naqueles momentos que você levanta: hoje eu estou com paz, hoje eu estou com paz, hoje eu estou feliz. Hoje eu estou bem comigo mesmo. É o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus que já levantou contigo. Dê um grado de glória. Agradece a Ele. Fala: obrigado, Jesus, eu te agradeço. Mas é difícil, né? Às vezes a gente levanta, parece que tem um peso, parece que tem algo falando: fica lá um pouquinho na cama, vai dormir, vai fazer o que eu só faço isso. Não ora, não. Deixa Deus de lado. Aí você repreende. Porque é o marido. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O tentador, o inimigo, nos tenta para nos afastar de Deus, para todos os dias ser na presença de Deus. Mas Deus tem vitória para a sua vida. Deus só tem vitória para o seu povo. A palavra do Senhor, ela vai dizer, é clara, e fala que Deus tira o povo do Egito, tira das garras de Faraó, faz o povo atravessar o mar, através da vida de Moisés, e o povo atravessa e fala: eis que eu tenho uma terra preparada que emana leite e mel. Ou seja, Deus não tem desgraça para o seu povo. Deus não tem coisa ruim para o seu povo. Deus tem bonança, jovens, para a vida de vocês. Aqui Deus tem futuros pregadores, missionários, futuros pastores. Deus só tem o que é bom. A palavra diz: buscai primeiro as coisas do alto, e as demais coisas se acrescentará. Quer ser um bombeiro? Primeiro busque a Deus. Quer ser um policial? Busque a Deus. Quer ser um doutor? Busque a Deus. Quer ser um juiz? Busque a Deus. E outra coisa, sonhe alto. Sonhe alto. Nunca sonhe pequeno. Independente da idade, sonhe alto. Porque Abraão, mesmo estando numa idade avançada, estamos aqui. Pais de multidão. Abraão, pais de gerações. Deus abençoou a semente de Abraão. Hoje estamos aqui, cheios da graça, da presença e da misericórdia do Senhor Jesus. E essa misericórdia do Senhor Jesus
É essa misericórdia que nos mantém de pé. Essa misericórdia é que nos traz a paz. E aqui no Salmo 71 diz assim: em ti, Adonai, busquei refúgio. Nunca permita que eu seja envergonhado. Por tua justiça resgata-me e ajude-me a fugir. Inclina para mim teu ouvido e salva-me. Salmo 71, versículo 3. Livra-me, meu Deus, das mãos dos meus. Não, se tua minha habitação forte, a qual posso recorrer, ultimamente deixe meu momento que me salve. Pois és a minha rocha e a minha fortaleza. Deus é a nossa fortaleza. Deus é o nosso socorro e refúgio presente na angústia. Deus, Ele é santo. Salmo 71:3. Santo, santo. E a palavra do Senhor diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todos que estão aqui têm um chamado. Temos um chamado. Deus nos chamou. Devemos tomar posse do que Deus nos entregou. E como é bom saber que o dia de amanhã pertence a Deus. Como é bom saber que os cuidados de Deus cairão. A palavra do Senhor fala que o amanhã pertence a Deus. Que Deus cuida do amanhã. Vivo hoje, vivo amanhã, vivo em paz. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus e também no meu Pai, pois lá tem muitas moradas. Não se turbe, olha que palavra, olha o que Jesus fala. Não turbe, ei, não viva conturbado, não viva ansioso, não viva com medo, não viva com temor da terra. Credes em Deus, credes em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Jesus subiu no monte, chamou 3, e ali ele se transfigurou, se transformou, seu rosto começou a brilhar. E ali Pedro fala: Senhor, vamos construir uma tenda, uma para mim, uma para ti. Só que a palavra do Senhor fala que Deus não habita em templo feito por mão de homem. Somos o templo de Deus. Você, eu, somos o templo do Senhor. Quando nos reunimos para falar dele, adorar, ele se manifesta. Aqui está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele está no nosso meio. Precisa de cura? Chega o nome dele. A palavra dele fala: ei, clame meu nome e eu vou sarar as suas feridas. Eu vou curar onde dói você. Temos que ter fé. Temos que ter fé. Quando eu saí daquelas coisas erradas, eu tive fé. Para a honra e glória de Deus, eu joguei todas as medicações que minha mãe queria me dar fora. Falei: mãe, eu aceitei Jesus. Ele vai me curar. Tenha a certeza de que Deus vai te curar, de que Deus vai te curar, de que Deus vai fazer. Quando pedir qualquer coisa, pensa com fé. E se não acontecer, continua crendo. Porque Jó estava numa prova. Às vezes você está na prova e falta isso aqui para você alcançar a vitória. E aí você desiste. E Deus não quer isso. Deus quer te dar a bênção completa. Deus quer entregar para a igreja a bênção completa. Porque Deus é Deus de obras completas. Ele faz. Ele faz em nossa vida. Deus, quando Ele te chama pelo teu nome. Olha como o nosso nome é importante para Deus. Olha como cada um que aqui está é importante para Deus. Porque muitos veem a obra de Deus como uma criação mal feita.
Porque muitos homens são maus, mas veio Jesus, perfeito, para nos tornar perfeitos com Ele. Se crermos em Jesus, se entregarmos o nosso coração a Jesus, vamos ser perfeitos. Vamos perder o medo, vamos perder a vergonha, vamos perder as dores, porque Jesus é a própria árvore da vida. Comei esse pão e beber essa água. Ele falou: a água que eu lhe der, tu nunca mais terás sede. Mas se tu beber a água desse poço, ele disse a samaritana, tu vai voltar a ter sede. Senhor, dá-me dessa água. Vai lá, chama o teu esposo. Senhor, eu não tenho esposo. Disseste bem. Jesus, ele gosta de ouvir a verdade. Temos que ser sinceros com Jesus. Ajoelhar e falar: Jesus, hoje eu caí, hoje eu briguei com alguém, não gostei de fulano, tira isso do meu coração, porque a tua palavra diz que ele é a imagem e semelhança do Senhor. Jesus, ele colocou a imagem e semelhança dele na gente, nas outras pessoas. A palavra diz: eis que vos dou um mandamento novo, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Devemos amar os nossos irmãos, devemos nos amar, devemos amar a Deus, devemos trabalhar esse amor. Aí eu pergunto para a gente, para finalizar: que amor é esse? Eis a questão na mente de cada um de vocês, para perguntar para Jesus: Deus, que amor é esse? Dá desse amor? Coloca mais desse amor, porque esse amor eu quero ter, Jesus, porque o Senhor desceu do céu, o Senhor veio da terra, o Senhor se entregou naquela cruz do Calvário, o Senhor morreu por toda a humanidade para tirar o pecado do mundo. A palavra diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele deu Jesus pelo mundo, por nós, crianças, jovens, adultos, idosos. Deus nos amou. Deus nos amou. E como dói, gente, saber que temos um Deus tão maravilhoso, e às vezes a gente vai lá e entristece o coração de Deus. Primeiro eu falo para mim, que somos seres humanos e a gente acaba entristecendo o coração de Deus. Não devemos entristecer o coração de Deus, porque Deus é tão maravilhoso, Deus é amor. Ele quer que cada dia a gente busque um coração genuíno, um coração reto, um coração perfeito diante dele. E é com amor. Ame seu irmão, abrace seu irmão, continue na casa de Deus, e Deus fará todas as coisas para cuidar de você. Fala para você, fala que Deus coloca o anjo na direita, na esquerda, na frente e atrás. Que Deus, ele acampa ao redor daqueles que o temem. Continua temendo a Deus, continua firme na presença de Deus. E como é bom louvar a Deus, como é bom estar na casa do Senhor e saber que existe um Deus que cuida de todas as coisas, que está com a mão em todas as coisas. E outra coisa, Deus nos corrige se for para a gente aprender a amar, se for para a gente aprender a ter amor, porque dói, mas cura. Há uma cura no nosso interior, há uma cura dentro da gente, através de Jesus Cristo, que tira tudo que vem para nos impedir de fazer a sua vontade. Deus é fiel, Deus é santo, Deus é maravilhoso.
Eu quero fazer uma oração nesta noite. Nem vamos ficar de pé. Vamos orar a Deus. Vamos falar com o Pai. Amém? Querido Deus e eterno Pai, Altíssimo e Santo, na Tua presença, nesta noite, entramos, Senhor, para Te gloriar, para Te agradecer. Pai, nesse culto de jovens, nesse culto maravilhoso que o Senhor proporcionou para cada um que está. Pai querido, guarda, Pai, a entrada, a saída, o coração, a mente. Pai querido, repreenda todo mal, Senhor, na vida de cada um, Pai, que aqui está. Senhor, tira, meu Deus, os caminhos deles, Senhor, todo o mal, toda obra contrária à Tua palavra, toda obra contrária ao Teu amor. Pai querido, entra, Senhor, aonde somente o Senhor consegue entrar. Pai querido, em nome de Jesus, visita os familiares, aqueles que aqui estão e aqueles que não puderam vir. Senhor, visita, entra com cura, entra com libertação, entra com graça. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, capacita, meu Pai. Deus, para a honra e para a glória do Teu nome, trabalha, Senhor, a favor de todas as orações que estão sendo elevadas até o Teu altar, até o Teu trono, Senhor Jesus. Pai, abençoa os pastores desse ministério, abençoa nossos pastores, guarda, livra, repreenda todo ataque espiritual, protege, Jesus, porque Tu é fiel. Guarda, meu Pai, os líderes dos jovens, guarda, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, te peço nessa noite, te agradecemos, te louvamos e te engrandecemos, porque o Senhor é quão grande, como disse o Teu servo Davi. Quão grande é o Senhor, Pai. Quão grande és Tu, meu Deus. Tu és maravilhosamente perfeito. Tu és fiel. E eu agradeço pela Tua fidelidade na vida de cada um que veio aqui na Tua casa nesta noite. Guarda as portas dessa igreja. Guarda, meu Pai, os quatro cantos dessa congregação. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Aumenta, Pai, mais ainda, meu Pai, a congregação colheita. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Para a honra e glória do Teu nome, envia almas, Senhor, para esse lugar. Para ouvir mais ainda da Tua palavra e ser cheio do Teu Espírito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Eu agradeço, Senhor, rica oportunidade em nome de Jesus.